Fala galera, bom dia. Eu tô aqui dirigindo, indo lá para a reunião com os pastores, e aí comecei a ter alguns insights e quero compartilhar de imediato, não quero ficar perdendo isso, ok? Eu comecei a lembrar que eu gosto muito de séries de TV, Netflix ajuda muito nisso, e também gosto muito de filmes, mas eu gosto de filmes não só pelas histórias. Eu sou capaz até de ver um filme ruim pensando que ele vai melhorar no final, porque eu não acredito que um cara gaste milhões e milhões e milhões para fazer algo que não seja ruim, mas acreditem, tem filmes que chegam no final e são uma porcaria, não valeu a pena o tempo que eu dediquei para aquilo, mas sempre procuro encontrar ali alguma coisa que eu possa aprender, que eu possa usar no meu dia a dia e tirar proveito disso, de tal forma que eu me torne um profissional melhor e mais competente e que eu me relacione com os meus clientes sendo sempre uma solução e não com um problema. Ou seja, se ele pensar numa necessidade, numa solução, cara, ele vai pensar em mim, né? Ainda que seja para algo que não seja na minha área, ele confia em mim. Então, por exemplo, se ele precisa de uma empresa para fazer segurança da empresa dele, e ele não acha essa empresa, ele não conhece essa empresa, ele fala assim: Edgar, ele vai me ligar e perguntar: Edgar, você conhece alguma empresa que faça isso? Eu gosto de ser essa referência para o meu cliente, eu gosto de ser esse cara que aquilo que eu indicar para ele, ou aquilo que eu sugerir para ele, ou aquilo que eu vender para ele, seja bom. E eu vou sempre construindo essas relações de longo prazo. A estrutura, mas o que eu estava voltando à questão dos filmes, na década de 80 a gente só tinha, eu sou velho, gente, eu sou da década de 80, né? Eu já vendia na década de 80, acredite, bem no finalzinho, mas já vendia. A gente tinha só recurso de livro. Se você quisesse aprender, você só tinha livro. Pouco se falava de vendas. Acreditava muito naquela época na venda, que o vendedor era vendedor desde que ele nasceu. Ou seja, nasceu no berço, metia um carimbo médico, metia um carimbo na testa dele, invisível, e dizia: esse cara vai ser vendedor. E a gente tinha os vendedores que falavam muito, né? Eles eram habilidosos na comunicação, eles falavam. E só que isso morreu, cara, porque isso cansa hoje as pessoas, um cara que fala, apesar de que eu tô aqui, né? Falando, mas meu intuito é outro, eu não tô vendendo para vocês. Meu intuito é instruir, meu intuito é colaborar com ideias, com sugestões, né? E falo rápido também. E o cara fala. Então o vendedor naquela época era chamado de vendedor chavequeiro, né? O cara tinha chaveco, o cara tinha malho de vendedor. Eram expressões muito comuns na década de 70 e 80, eu creio. 70 porque eu era muito criança, mas 80 eu tenho certeza que isso acontecia. O que isso foi mudando com o tempo? Foi mudando porque as pessoas começaram a se cansar desse vendedor. Elas começaram a se desgastar com essa imagem do cara que fica lá falando. E eu costumo chamar esse tipo de vendedor que ainda usa essa técnica, ainda faz uso disso no seu dia a dia, de vendedorsauro. Por quê? Porque, cara, o cara virou um dinossauro e só não se deu conta disso. A nossa habilidade hoje é dar tiro de elite, né? De atirador de elite. O cara é um tiro, uma morte, né? Como alguns filmes falam. Então eu tenho que falar pouco, eu tenho que fazer pouco, mas eu tenho que ter o máximo de resultado. Só tem uma forma de você fazer isso: é especialização, é treino, especializa, treino, especializa. Vão ter coisas em vendas. Vendas, ela pode ser subdividida em várias fatias, vamos usar essa expressão, ou várias etapas, e você vai ter que aprender. Quando eu digo vai ter que, é porque eu entendo que se você está vendo esse meu vídeo, você quer vender mais. Então vai ter que, sim, se você quiser vender mais, você vai ter que aprender. E aí você vai ter que aprender cada uma dessas etapas, que no voleibol a gente chama de fundamentos. Por exemplo, você tem o saque, você tem a recepção, você tem o levantamento, você tem a cortada. Então esses são fundamentos que, uma vez que você se torne bom nesses fundamentos, você consegue ser um profissional completo e ter mais resultado. Faz sentido, ok? Então a mesma coisa, a venda ela pode ser subdividida. Então você tem várias etapas, eu não vou falar nesse vídeo sobre isso, mas você tem que, se você for aprimorando cada uma delas no teu dia a dia, um determinado momento você tem todos esses fundamentos, todas essas etapas consolidadas e você vai ter resultados muito melhores. Voltando à questão dos livros e as ideias que os livros trazem, eu vou dar dica de alguns livros, de alguns filmes, de alguns seriados e que eu acredito que vão ajudá-los, ok? Número 1, um livro que é um best-seller, é o livro mais vendido do mundo depois da Bíblia. A Bíblia é o livro mais vendido do mundo, ok? Não quer dizer que seja o mais lido, mas é o mais vendido. Então, isso é importante. O mundo seria melhor se as pessoas que comprassem a Bíblia lessem a Bíblia, né? E melhor ainda se elas lessem e aplicassem o que aprendem lá. Mas esquece isso, isso é outro assunto, é assunto para outra hora. A questão toda é, as pessoas que estão que compram esse livro, elas se dão muito bem em relações
com pessoas, em comunicação, em se dar bem com as pessoas, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O autor é o Dale Carnegie. Aqui nos Estados Unidos tem a versão em inglês, é extraordinária. Eu não leio inglês, mas você, gurizada que lê inglês, vale a pena no inglês. A tradução para o português, ela é extraordinária e ela é muito fiel ao original. Eles não tentaram adaptar, ou seja, eles realmente traduziram o livro, o que é bom. Vou explicar por quê. Porque existem diferenças culturais? Sim, existem. Nos anos 80, quando eu li a primeira vez o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, eu falei que aquele livro não prestava para o Brasil, porque ele tinha um jeito muito americano de vender. Hoje eu entendo que, claro, obviamente eu não vou usar 100% daquilo, mas eu posso usar 100% adaptado e daria resultado no Brasil. Agora, o melhor de tudo é que nós não estamos no Brasil, nós estamos nos Estados Unidos. Então, se no Brasil um pouquinho de adaptação já funcionava, aqui ele vai funcionar 100% das vezes. Então, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Um filme extraordinário para você entender o que a comunicação é capaz de fazer. É o filme Obrigado por Fumar. Eu não sei qual é a tradução para o inglês, eu não sei como ele chama aqui, mas chama Obrigado por Fumar. Se você assistir esse filme, você vai ver o que é capaz uma pessoa de fazer quando ela tem a habilidade de se comunicar. E prestem atenção no filho do cara no final do filme. Vocês vão ver que ele passou para o filho a habilidade que ele tinha de comunicação. Eu não estou aqui dizendo que fumar é um negócio bom, não é nada disso. Eu não estou dizendo para você olhar o filme com essa perspectiva. Eu estou dizendo que olha o que o cara é capaz de fazer com a comunicação, colocando as palavras no lugar, na hora, da forma, com a entonação de voz correta, ok? Outra coisa importantíssima também, um outro filme maravilhoso, O Negociador, ou A Negociação, eu não lembro o que é isso. O cara é chamado para fazer a negociação de um agente que fazem uma trama para dizer que ele é um corrupto, e na verdade os outros é que são, mas só esse cara, que era o negociador, passou a acreditar nele, e no final o resultado é extraordinário. Eu também não estou falando para você ver um bom filme, o filme é bom, mas não é isso, é para você prestar atenção. Por que aquele cara escolheu aquele negociador? Qual é a maneira como eles se comunicam? E muito do que eles entendem um do outro nem é falado. Ou seja, existe uma comunicação que ela é percebida, mas ela não precisa ser dita. Isso é uma habilidade que quando a gente tem, a gente vai fazer coisas extraordinárias. São coisas extraordinárias. Mais recente agora, tem uma série Quântico da Netflix. Quântico, eu recomendo, eu gosto muito de séries, já disse, então eu assisto até série que não é boa, assisto série que é boa, claro que eu gosto das boas e das não boas, mas mesmo assim eu vejo, porque é como o filme, eu acho que o cara pode melhorar, eu acho que o cara vai fazer alguma coisa legal, mas a Quântico tem um episódio, a Quântico só tem uma temporada da Netflix, e tem um episódio, eu não vou lembrar qual, mas tem um episódio que eles vão fazer um treinamento simulando uma aeronave. Então eles estão dentro de um avião, todos os agentes que estão sendo treinados, e nessa aeronave vai ter um acontecimento, vai ter, né, estranho isso, terá um acontecimento de um terrorista. E esse terrorista, e eles têm que tentar impedir o acontecimento. A questão toda, resumindo para vocês, talvez tirando um pouco da graça da história, mas trazendo uma informação útil para o teu dia hoje, para a tua venda hoje, é que não tem saída, não tem solução para o problema. Mas por que então tentar, Edgar? Porque a tua vida é assim, a minha também. Não importa se tem solução ou não, importa que eu tenho que continuar tentando, eu tenho que continuar tentando, eu tenho que continuar tentando. Por quê? Se eu desistir, o problema me venceu. Enquanto eu não desisto, eu ainda tenho chance. E essa é a ideia fundamental de quem quer trabalhar com vendas, com resultado. Com resultado, eu nunca desisto. E quando você desiste, o pior é que você não está desistindo do cliente. Porque acredite ou não, amanhã ou depois, alguém vai lá e vai vender algo muito semelhante com o que você faz hoje. Só que o cara usou as palavras certas e não desistiu. E lembra de outra coisa, talvez ele compre lá no futuro porque você começou a fazer um bom trabalho agora e sensibilizou ele para a existência dessa ferramenta, que agora eu não tive habilidade, ou você não teve habilidade, de mostrar para ele que é importante para ele agora, para trazer a decisão dele lá dos 6 meses
pro agora. Mas não importa. Eu devo desistir? Não, eu continuo ligando para esse cara, eu continuo visitando esse cara, eu continuo falando, cara, eu ainda quero te atender, eu quero transformar sua empresa num case de sucesso dentro da minha empresa. E logo, cases de sucesso produzem lucro, profit. Isso é bom para todo mundo, é bom para minha empresa, é bom para tua empresa. Quem não quer isso? Então, se eu tenho o desejo de transformar a sua empresa num case de sucesso dentro da minha empresa, isso é sinal que a minha empresa está ganhando, mas você também está. E isso é que é bom de tudo. Então, essa é a dica para hoje, você gurizada aí. E vambora, vambora, vambora. Nunca desista, nunca desista, nunca desista. Falou? Grande abraço.